Obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui. Não tem palavra, para expressar a minha gratidão, porque este tema, quando a gente fala na questão da água, na questão do território, é uma coisa apaixonante. E agradeço a Simone Botrel, ao Breno, a Paula, que me adotou como fonte de informação para um trabalho para o trabalho final do curso dela. E eu vou tentar aqui resumir, em 30 minutos, uma vivência de quase 2 décadas sobre a questão ambiental. Eu vou falar um pouquinho sobre o início. Eu acho que esse aqui é melhor. Sobre como que iniciou tudo isso, e uma linha do tempo, se der tempo, e experiência que eu vivi lá e compartilhei com a França. Não se pode começar um projeto sem entender como que ele nasceu, qual que é a sua gênese. Tudo começou em 2002, quando a gente viu que a gente precisava trabalhar melhor o território que a gente vive. E nós partimos para a construção de um plano municipal de unidade de conservação de natureza, porque não se consegue planejar um território se você não conhece em todos os seus âmbitos, tanto na parte geológica, como ambiental, como de história, cultura. Então, teríamos que conhecer. Em 2005, o Ministério do Meio Ambiente, o Fundo Nacional do Meio Ambiente, através do Ministério do Meio Ambiente, através do Fundo Nacional, lançou um edital que tinha como foco justamente questões que a gente estava adotando dentro do Plano Municipal de Unidade de Conservação. 6 projetos foram selecionados no país e um deles foi o nosso. A partir daí, a gente teve uma relação muito grande com o Ministério do Meio Ambiente. Em 2006, num seminário franco-brasileiro em Porto Seguro, o projeto de Itabira, que é o mosaico, que é a construção da identidade territorial a partir da criação de um mosaico entre as suas unidades de conservação, ele passou a integrar o convênio de cooperação técnico entre o Brasil e a França. Foram selecionados 5 técnicos para uma missão à França, com um dever muito grande, uma missão muito grande, que era tirar do papel um tratado que o Brasil tinha com a França desde 1968. E, nessa missão, nós percorremos as 4 regiões francesas e a gente tinha que estar descobrindo, entre esses territórios, qual território teria maior similaridades com o nosso aqui. Quando eu me aportei no norte da França, a região Nord-Pas-de-Calais, eu vi assim, gente, estou em Minas Gerais. E, para se conhecer um pouquinho do mosaico, a gente tem que entender um pouquinho o que é Itabira. Itabira, em termos de bioma, é uma transição, Mata Atlântica e Cerrado, mais precisamente o campo de altitude, campo rupestre, e, hoje, Itabira ela é constituída de 44%... Peraí, apertei errado. Como é que eu volto aqui? O vermelho. 44% do território de Itabira são distritos. É o distrito oficialmente, Ipoema e Carmo. 47% não é um distrito oficial, a gente chama de distrito sede. E 9% do território, aqui 9%, seriam a soma das áreas
2 perímetros urbanos dos 2 distritos, mais os bolsões que foram nascendo dentro do nosso território, e ainda nesse 9% é contabilizado o perímetro urbano, que o Departamento Nacional de Produção Minerária define como área de mineração da Vale. Então, como vocês podem ver, nós temos um território com 9% urbano e 91% com característica de rural. Para a elaboração desse projeto, nós somos o quê? Nada mais, nada menos do que na Constituição Federal. E, no artigo 225, né, que todos conhecem, o inciso 3 dele, ele dá um para-casa para nós que trabalhamos com gestão de território. O que ele fala? Que é o dever, né, de estar definindo as áreas que são prioridades dentro do nosso território para que a gente possa conservar a biodiversidade local. E, em 2000, através da Lei 9.985, ela veio para regulamentar o artigo 225, e, a partir daí, instituiu-se o Sistema Nacional da Unidade, e o artigo 26 é o que nós nos baseamos para estar criando um mosaico de áreas protegidas dentro do município. Só para ter uma ideia, ontem falou-se muito em governança, e é muito complicada a governança de um município, porque são muitas mãos, são muitas ideias, são muitos órgãos que implicam nessa governança, que muitas vezes nem se falam entre si. Cada um resolve à sua maneira. Não existe, às vezes, diálogo, conectividade, então isso implica no planejamento, porque falta, aí fica devendo aí a questão do ordenamento de território, ele passa a não existir, quando não há essa articulação. Então, assim, dentro do território de Itabira, nós temos implicações quanto à instância federal, por causa dos comitês, a APA federal, IBAMA, porque nós temos uma ferrovia dentro do nosso território, e o DNPM, por causa da mineração, que é uma característica forte, né, no nosso município. Instância estadual, nós temos os comitês de 2 bacias, nós temos um divisor de água dentro do município, nós não temos um rio que nasce em Itabira, não temos um rio que passa por Itabira, nós somos cabeceira, lá tem a cabeceira do Rio Tanque e as nascentes, né, praticamente em toda a área territorial do município. E a SEMAD, o IEF, o FEAM, a IGAM, a Emater, IMA, são alguns órgãos que implicam na governança. Na instância municipal, tem o plano diretor, o consórcio intermunicipal, e o mosaico também de unidade de conservação. O território de Itabira, quando eu falei em bolsões, são esses aqui, olha, está vendo essa partezinha mais clarinha? Então, nós temos aqui 91% de território rural contra 9% de urbano. E uma questão que é preocupante para a gente é que 93% da população está distribuído nesses perímetros urbanos, e hoje nós temos um município que tem um êxodo rural imenso, porque ali estão simplesmente 7% da população. E, para vocês terem uma ideia de tamanho, não adianta eu te falar, Itabira tem 1.200 quilômetros quadrados. Em termos de área, nós somos 4 Belo Horizonte, BH tem 330, e nós temos 3 Nova Limas aqui dentro. Nova Lima tem 428 quilômetros quadrados. Então, assim, a questão do nosso território é muito grande. Isso não é defeito. Numa apresentação com os franceses, eu tive a burrice, né, de falar que a nossa governança era
difícil por causa do tamanho do território, e eles me convidaram, então, para trocar. A gente ir lá governar a falta de território, e eles vêm para cá governar território. Então, a questão do território ela é positiva, né, o tamanho dela. Algumas questões de Itabira, e não isso é peculiar na maioria dos municípios, pelos estudos que a gente faz, uma ocupação desordenada. Já mostrei ali o tamanho do território e a população como está alojada. O expressivo, né, o êxodo rural. Temos umas características que são quase em todas as áreas de mineração, a área onde é explorado a questão mineral, que é o alto índice de poluição. Em Itabira, nós temos 3 estações que monitoram o ar que a gente respira. Então, a gente tem que... E a legislação, nós não temos uma legislação brasileira que regula isso. A gente utiliza dos Estados Unidos. E, muitas vezes, existe... Todos esses parâmetros são média, e a gente sabe que o nariz da gente não respira média, né? Então, nós temos alto índice de poluição, depressão, alcoolismo, suicídio e doenças respiratórias dentro do nosso município. A perspectiva da cidade, ela não tem uma perspectiva única dela consagrada até hoje, infelizmente. A perspectiva dela está toda praticamente atrelada à questão da produção mineral, uma vez que 83% da receita do nosso município ele vem diretamente dos cofres da mineradora, e os outros 17% é praticamente por causa da mineração também, né? São os empreiteiros, hotéis, é a movimentação, né, por causa da mineração. A comunidade... A gente está trabalhando muito para que se crie uma consciência coletiva. Todos têm uma consciência que a mineração, que a gente precisa caminhar com as próprias pernas, que a gente precisa dar um salto de desenvolvimento, mas isso fica ainda numa escala muito individual. E uma das metas desse projeto é de estar construindo uma consciência coletiva. Um dado preocupante do IBGE, de 2010, a forte desigualdade social que impera hoje no nosso município. Nós temos um município onde 30% da população vive no estado de pobreza, com uma renda per capita abaixo de R$ 120. E num município rico, onde a renda per capita é alta, mas ela praticamente anula, né, a realidade nossa. O mosaico de áreas protegidas no município, a gente acredita que esse projeto ele pode vir para equilibrar a questão do urbano e o rural. E eu não vou poder falar muito do mosaico, porque ele é muito grande, ele caberia quase uma manhã para estar se falando nele. Mas o mais importante que a gente precisa estar falando é que nós temos várias unidades de conservação dentro do município. Há um apelo muito grande, a gente tem um esforço muito grande, mesmo com unidades que levam 10 anos para serem consolidadas, mas a gente está nesse esforço grande de ter áreas de proteção dentro do município. Existem várias unidades, tanto de proteção municipal, quanto estadual, quanto federal, quanto projeto de ampliação também de parque, como o parque do Cipó, porque a cabeceira, né, do Rio Tanque ela está aqui. Aqui é a divisa com Jabuticatubas, e a gente vê assim, que, quando foi criado o parque, ele deveria ter sido estendido para dentro do município, pelo menos para cobrir, né, as cabeceiras que existem aqui dentro do nosso município. Essa área mais achurada aqui é do DNPN, a região nossa de mineração. Essa aqui é a cidade em si, essa é a parte urbana, né, da sede. E a possibilidade de ter um mosaico é porque a gente consegue uma conectividade
nós não temos uma grande área verde, nós temos várias unidades de conservação, né, que segmentam, né, o município, mas está vendo essas áreazinhas achuradas mais clarinha? Isso aí a gente pegou as áreas através de imagem de satélite, que são os topos de morro, que são as áreas de proteção permanente, e que, com isso, a gente consegue criar, dentro do município, uma conectividade entre as suas unidades de conservação, e, com isso, a gente possibilita, né, o fluxo gênico ele percorrer por todo o município de Itabira. Não sei se está clarinho para vocês entenderem, mas o mosaico é essa junção, é essa capacidade que tem o município de ter áreas protegidas conectadas entre si. O objetivo do mosaico, né, ele está em acordo com o fórum. O que a gente pretende é construir, de forma integrada e participativa, um plano de desenvolvimento territorial com base conservacionista que utiliza as microbacias hidrográficas do município. A gente reuniu em 30 unidades de planejamento em escala compatível com a gestão municipal, de forma a promover o desenvolvimento das populações que integram as unidades de conservação. E, antes desse projeto, nós tínhamos toda a cartografia do município, era numa escala 1 para 50 mil. A partir desse projeto, a gente conseguiu, através do IGA, através de várias parcerias, Universidade Federal de Viçosa, hoje a gente tem um município que tem a cartografia numa escala 1 para 10 mil, que permite ser planejada. A gente consegue enxergar o que existe no município, porque, até então, todos os estudos que apontavam sobre Itabira, ele falava que Itabira era inapta. Quando a gente foi ver, é por quê? Porque lá não existe grandes propriedades, são pequenos agricultores, são sítios, são pequenas fazendas. Então, era por isso que não conseguia ter um estudo que apontasse mais de que forma que a gente poderia desenvolver nosso território. E aí dá para vocês... esse pontinho vermelho, ele ficou a escala dele não é compatível com aqui. Mas isso aqui nós temos hoje um cadastro georreferenciado de todas as propriedades do município. A gente fez isso de uma forma bem econômica, a gente aproveitou que a Secretaria de Saúde iria fazer uma campanha de vacinação em todos os territórios, em todas as edificações rurais. Então, nós percorremos todo o município, foram em 2 meses. Nós capacitamos alguns estagiários, e nós, técnicos também da secretaria, fomos para o campo e georreferenciamos todas as propriedades que existem no município, e, com ele, fizemos um cadastro, de que a população vive, o que existe ali, qual os alimentos que tem ali naquele território, qual que é a renda. E fizemos um cadastro assim, bem rico, né, de informações, para a gente entender um pouco o que era o nosso território. Nós temos 2 ferramentas muito importantes que vai nos permitir tanto consolidar a questão do corredor ecológico, como também garantir a questão do manancial de água do nosso município. Porque nós temos o ecocrédito, que é um crédito, que ele é um instrumento que vai permitir a conectividade entre as unidades de conservação, e temos o Preservar para Não Secar, que é um programa que remunera o proprietário da terra pela conservação de áreas importantes para a biodiversidade. O ecocrédito acima, a diferença dele para o Preservar é que ele tem uma característica própria, que é só para aquela população que está no entorno de áreas de proteção integral.
e é justamente aonde garantir aquelas áreas de conectividade, o corredor biológico. Alguns parques que eu acho interessante estar falando. Esse é o Parque Natural Ribeirão São José. Aqui está implantado essa foi a segunda usina hidroelétrica que foi implantada no interior do estado de Minas. Ela está em perfeito estado de conservação, e a gente quer esse parque aqui com a temática de energia renovável. A gente quer muito trabalhar com a Unifei, nós temos uma Universidade Federal de Itajubá, tem um campus em Itabira, então, aqui a gente quer fazer um centro de pesquisa, né, tendo protótipos da energia eólica, energia fotovoltaica, porque a gente preocupa, a gente sabe, por exemplo, há pouco tempo eu estive na Alemanha, estive na Holanda, e lá eu pensei, por exemplo, a Alemanha, a gente vê que a questão eólica lá é fortíssima, e o melhor lugar de captação na Alemanha é o nosso pior. Então, assim, a gente não está produzindo, né, uma energia limpa, né, no nosso território. Esse aí, o Intelecto, ele era uma antiga área da Vale, e a gente preferiu ter isso aí como um pulmão para Itabira, porque, como eu já disse, há muita partícula, né, em suspensão dentro do município, muita poeira, muito pó, porque a nossa região ela é minerada, está vendo? No entorno, a conformação do município ela é como se fosse um anfiteatro, e ela é minerada, né, em todo esse entorno dela. Então, essa unidade de conservação é a única que não vai permitir uma conectividade, que ela está no centro com o corredor biológico, mas a gente chama que essa aqui seria o cérebro do mosaico, porque aqui a gente pretende reunir todos os órgãos ambientais. Hoje a gente já tem um prédio com uma infraestrutura bacana que comportaria tanto Polícia Ambiental, Emater, e todos, IEF, todos os órgãos, né, que trabalham para que a gente possa trabalhar de forma articulada. Esse parque, nós temos um Parque Estadual Mata do Limoeiro, porque uma das diretrizes, né, para se constituir um mosaico é que a gestão ela seja compartilhada. A gente não tinha nenhuma unidade estadual dentro do nosso município, então a gente, através do IEF, através do Estado, através de uma das condicionantes da Vale, a gente optou por adquirir terras para que fosse criada uma unidade de conservação. Então, a gente, num trabalho em conjunto com o IEF, nós conseguimos, depois de quase 20 anos, criar um parque, no nível estadual, para que a gente possa sentar na mesa as três instâncias e conversar entre si, né? Nós temos também uma APA federal Morro da Pedreira, então a gente acha que é uma oportunidade do município conversar com o Estado e conversar com a federação também. Temos também afloramentos, a reserva da biosfera Serra do Espinhaço, ela percorre boa parte do nosso município, ela é uma reserva, né, reconhecida já pela Unesco. Existe um projeto, já tem vários anos, que a gente fica com entendimento junto ao Ministério do Meio Ambiente para criar o Parque Nacional da Serra do Cipó, mesmo porque, quando nós confrontamos o perímetro da unidade de conservação Serra do Cipó com o município de Itabira, a gente viu que tem uma área mais ou menos de 1.000 e poucos hectares
do Parque Nacional da Serra do Cipó, que está dentro do município de Itabira. Então, a gente quer que faça essa correção também, porque é uma maneira de proteger a cabeceira do Rio Tanque e a nossa biodiversidade. Esse aí é um parque que eu acho assim, que é vital para Itabira. Ele ainda não foi criado. Essa área era bastante antropotizada. Ali, ó, a gente vê ali pelas curvas de nível que ela está sendo regenerada, agora ela está sendo tratada. E essa área aqui é de onde que abastecia 55% do nosso município. E ela estava totalmente degradada. Então, a gente está num trabalho muito grande de recuperar, através de um projeto que a gente denomina de Projeto Mãe d'Água. Duas metas importantes que eu acho que vai cumprir também, ela cumpre bem os objetivos do desenvolvimento sustentável, ele permeia os 17, que é criar um programa de envolvimento e participação efetiva das comunidades, porque a gente não acredita que a gente vai ter um município forte se a gente não tiver uma comunidade forte. Enquanto não tivermos uma comunidade forte, guerreira, que lute pelo que ela quer, que ela própria desenhe o seu território, que ela indique como que ela quer viver, a gente não vai ter um município forte. E um programa de construção e incremento das cadeias econômicas, a gente precisa estar desenvolvendo o território, a gente não pode fazer igual a gente está fazendo até hoje. Nossos ovos estão sendo colocados dentro de uma única cesta e não vai acabar em pizza, mas pode acabar em omelete, né, gente? Então, é preocupante. Uma das coisas que a gente também nos preocupa muito é que o Brasil será 90% urbano até 2020, segundo o estudo da ONU. Então, a gente se pergunta como que vai estar distribuído esses 90%. Será que eles vão estar nas grandes metrópoles? Será que eles vão estar nas pequenas cidades? Será que vão ser? Isso é uma pergunta que a gente não consegue responder. Mas a gente vê que o cenário hoje, 80% de seus habitantes estão concentrados em cidade. 80%. E a América Latina, gente, é a região mais urbanizada do mundo. E, ao mesmo tempo, a incoerência está aí. Ó. É uma das menos povoadas em comparação com o tamanho do território. Então, mostra-se que a gente tem território, tem vazios ali dentro. Né? E a contradição, ele alerta o relatório, ele reflete uma expansão desordenada, gera uma maior segmentação física e social de nossa população. Esse aqui é um gráfico, eu não vou explicar, porque não dá tempo, né? Mas ele é um gráfico do censo demográfico desde 1980 até 2010, mas a gente pode observar que, enquanto o urbano está cada vez crescente, o rural está cada vez menor, decrescente. Ainda preocupado com esse 90% urbano, o que a gente pensa hoje, essa gama de profissionais que estão aí no mercado. Hoje, a gente tem em Itabira a Universidade Federal, a gente tem várias faculdades, e, a cada ano, elas, no mercado, estão vindo cada vez mais biólogos, geógrafos, geotecnistas, administradores e tudo. Esse pessoal todo, onde eles vão trabalhar? Aqui dentro? Dentro do 90% urbano? Se não gerarmos, isso é um alerta, se não gerarmos demanda para esses profissionais aqui, como que será, né, a questão nossa de desenvolvimento? Fica uma pergunta. O zootecnista e toda essa gama. E também uma coisa que a gente tem visto é que nós temos vários programas estruturantes
que poderiam ajudar, que servir de ferramenta para que a gente desenvolvesse o nosso município. Seriam programas de... Não vou falar todos, mas aí dá para... Programa Nacional de Alimentação, de Aquisição de Alimento, o balde cheio da Embrapa. Isso é só algumas que... A EPAMIG lançou um projeto fantástico, que é o Sonho Nosso, que é um projeto de adequação social, econômica e ambiental das propriedades rurais, uma vez que a gente tem mais de 200 propriedades dentro do município de Itabira que não produzem praticamente nada. E temos também vários órgãos que poderiam estar trabalhando com a gente, que é Embrapa, EPAMIG, Emater, IMA, SEBRAE, FAPEMIG, Senar, IPE, isso são algumas, gente. Então, isso, a gente vê assim, que a gente tem instrumento, a gente tem apoio, poderia ter apoio, consultoria, e o que está faltando para a gente gerar demanda dentro do nosso território? Fica aí a pergunta. Propriedades rurais hoje, o padrão atual é esse, e não foge à regra dos outros municípios, isso não é de Itabira, inclusive essas lâminas foram feitas até para a Bacia do Boi. Então, é uma propriedade que apresenta pastagem degradada, área de preservação superdeficitária, pode até haver uma infraestrutura, uma casa, um curral, um silo, mas assim existem os solos expostos, improdutivo, a reserva legal normalmente é insuficiente e a maioria dos cursos d'água hoje estão assoreados. Lá em Itabira, a gente está acontecendo, inclusive, cursos d'água que estão secando, porque a questão da mineração é sempre a questão do rebaixamento do lençol freático. A nossa proposta é de trabalhar essas propriedades, né, gradativamente, né, implementando sistemas produtivos, depois fazendo a restauração para a conservação hídrica, melhorando a produção, né, existente, que muitas vezes é só de subsistência. E a propriedade que nós queremos para o futuro seria algo assim, né? Uma propriedade que permitisse com que as famílias que morassem aqui tivessem uma qualidade de vida boa e não precisasse voltar, né, para os grandes centros urbanos. A visão de futuro desse projeto é diversificar as cadeias produtivas, ampliada. A gente não quer ficar só no começo como um extrativista, a gente quer formar cadeias produtivas, biodiversidade preservada, recursos naturais utilizados de forma sustentável e as comunidades locais beneficiadas pelo desenvolvimento. Isso aqui é o planejamento. Além do planejamento, a gente visa muito a questão do ordenamento de território, que é uma ferramenta que, praticamente, no Brasil não se é utilizada. Uma outra cooperação que a gente tem, só exemplo de coisa, é o Promata, que é uma cooperação financeira Alemanha e Brasil, e é um projeto que, em parceria com o IEF. Itabira foi a segunda instituição a firmar a parceria, porque é onde a gente vê que tem uma oportunidade, a gente bate nas portas, pede mesmo e tenta conveniar. E, com isso, o município ele busca cumprir metas, e metas grandes, porque tudo acontece no território. Se a gente for olhar o Estado e o governo federal, é fictício, ele é virtual, porque as coisas acontecem na escala de município. Então, nós temos, com a implantação do mosaico em nossa cidade, ela vai ultrapassar os 10% de território em áreas de proteção integral e atende, assim, a Convenção da Diversidade Biológica, o Tratado do Milênio e também em consonância com a Agenda 2030, que foi...
A nossa logomarca, ela retrata bem assim o nosso espírito, né? A gente foi ousado que, além dos 4 elementos da Terra, a gente avançou para 7 elementos. A gente dividiu o ar e a água, porque em Itabira nós temos a questão da água, mas tem a questão do ar, que a gente respira, a fauna e a flora, e a questão da energia. A gente pensa numa energia, né, renovável, numa energia limpa. A gente colocou ela na base de tudo, porque sem energia a gente não se faz mais nada, né? E no centro, o homem e a terra, que antes era representada aqui, a gente jogou na cabeça, porque nós temos que repensar de que forma nós vamos utilizar a nossa terra de maneira ética, de maneira digna e de maneira que não agrida, né, o nosso ambiente. E desenvolvimento sustentável para nós, gente, significa usarmos nossa ilimitada capacidade de pensar em vez de nossos recursos naturais. Tem mais um tempinho, não? Acabou que o convênio de cooperação, eu tinha uma linha do tempo, eu não quis tirar, porque eu acho que essas informações seriam bastante produtivas da gente estar compartilhando. E uma coisa que eu não consegui entrar foi dentro da cooperação, o que se passou de lá e o que eu trouxe de lá, né? O que foi visto lá foi uma paisagem, a gente viu que era uma paisagem horizontal e que ela foi redesenhada pelos homens através dos terrils, né? Porque era lá na França, em Nord-Pas-de-Calais, a exploração era de carvão mineral e usava-se no subsolo, mas a gente viu como que uma área de mineração ela pode ser moldada pelo homem quando se explora, né, um recurso natural. Região Nord-Pas-de-Calais, uma das coisas que mais marcou a gente foi a questão do ordenamento territorial, porque isso possibilita integrar planos, ações, investimentos, e a forma como eles encontraram para reestruturar foi muito bacana. Eles buscaram, através da cultura e da valorização e do saber fazer local, para que se pudesse reconstruir uma área que era rica, que era minerada, e, em 1982, ela foi à exaustão. Alguma ferramenta de ordenamento territorial que eles usam, que é a trama verde e o azul, cinturão verde, ecossistemas que foram recuperados, as edificações e os equipamentos, lá se deu uma... Aqui nós tínhamos uma mineradora que era estatal e ela foi privatizada. Lá, antes da Segunda Guerra Mundial, as mineradoras eram privadas, e, com a Segunda Guerra Mundial, a França precisava de energia para recuperar, né, o território francês. Então, eles estatizou, né, todas aquelas foram estatizadas. E uma coisa também é a questão da intermunicipalidade, que permite, né, racionalizar o processo de utilização dos recursos. E tem vários espaços naturais degradados, eles receberam realce ecológico, paisagístico, urbanismo, melhoria da estrutura urbana, desenvolvimento recreativo, estímulo ao turismo, e práticas, uma pista para esporte multiuso. No verão, ela é usada para skate, no inverno, para esqui, investimento na área de geração de energia limpa, eólica, 2 projetos estruturantes que foram fundamentais para que a região voltasse, né, a crescer, que é a questão do transporte e mobilidade, que são os TGV, os trens de alta velocidade, e uma expertise muito grande dos franceses. Eles viram que no Louvre tinham várias obras de artes que estavam lá sem locais
para serem expostas, e, através de um intenso trabalho, eles conseguiram trazer o primeiro museu de Louvre fora de Paris, né? O segundo museu, e até 2014 tinham mais de 1 milhão de visitantes. E essa região de Lens-le-Van, onde tem o museu, é a região que Itabira tem um convênio de cooperação. Nós vimos que, se a gente conveniasse quanto município, a gente ia ficar ilhado. Então, o que nós procuramos fazer? Primeiro, por uma questão de hierarquia, né, de fazer com que o Estado primeiro conveniasse e depois o município de Itabira. Eu achei muito bacana essa questão. Ela é simples e óbvia, como todo o projeto Mosaico, ele vai na objetividade mesmo. Uma vila que muda é uma vila que avança. Gente, obrigada e desculpa ter passado da hora.